Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Seção 4. A personalidade em crescimento. Capítulo 16. Influências pré-natais. Importância das influências pré-natais. O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de sua menos importância. O céu, porém, não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus e 2 vezes dada da maneira mais solene mostra que isto merece a nossa mais atenta consideração. A disposição contente afeta a prole. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre, contente, sabendo que por todos os seus esforços postos nesta direção, será ela recompensada 10 vezes mais no caráter, tanto físico como moral do seu rebento. E isto não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos animosos e assim encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam. E em muito grande medida sua saúde física melhorará. Um poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circulará lentamente, como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza. Sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza de seu espírito. Os sentimentos da mãe moldam a disposição da criança antes de nascer. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz a seu filho. Se ela permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se condescende com o egoísmo, se é irritadiça e exigente, a disposição de seu filho testificará desse fato. Assim, muitos receberam como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal. Se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. A influência pré-natal da paz. Aquela que espera tornar-se mãe deve conservar a alma no amor de Deus. Seu espírito deve estar em paz. Ela deve descansar no amor de Jesus, pondo em prática as palavras de Cristo. Deve lembrar-se de que a mãe é colaboradora de Deus. Deve o pai familiarizar-se com as leis físicas. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Frequentemente o marido e pai desconhece as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família. Absorvido na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna e assoberbado de cuidados e perplexidades, ele consente que pesem sobre a mulher e mãe responsabilidades que lhe sobrecarregam as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. Crianças roubadas da elasticidade mental. Se a mãe é privada do cuidado e conforto que lhe devem ser proporcionados, se consente exaurir as forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza, seus filhos são privados da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente. Pô-la ao abrigo de necessidades, trabalho fatigante e deprimentes cuidados, fazendo com que seus filhos herdem boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energias. As necessidades da mãe não devem ser negligenciadas. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem 2 vidas, e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas neste tempo, mais que em qualquer outro, tanto no regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer-lhe o vigor físico e mental. Pelo próprio mandamento de Deus, ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio sobre si mesma. A responsabilidade da esposa. As mulheres que têm princípios e que são bem instruídas não se afastarão da simplicidade do regime alimentar nessa ocasião, da gravidez, mas do que em todas as outras.
Considerarão que outra vida está dependendo delas e serão cuidadosas em todos os seus hábitos, e especialmente no regime alimentar. A inocente prole sofrerá. Crianças enfermiças nascem por causa da satisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria a variedade de alimento em que demorava um pensamento. Por isso que uma vez na mente deve ir também para o estômago. É grande erro que as mulheres cristãs devem rejeitar. Não devem permitir que a imaginação controle as necessidades do organismo. Os que permitem que o paladar domine sofrerão a pena da transgressão das leis de seu ser. E o assunto não termina aqui. Sua inocente prole também será sofredora. Aconselhadores imprudentes insistirão com a mãe a que satisfaça todo o desejo e impulso, como sendo essencial ao bem-estar de sua prole. Esse conselho é falso e daninho. Pelo mandamento do próprio Deus, a mãe é posta sob a mais solene obrigação de exercer domínio próprio. A que voz devemos atender? A voz da sabedoria divina ou a voz da superstição humana? As mães grávidas devem formar hábitos de abnegação. A mãe que é hábil professora de seus filhos deve antes de seu nascimento formar hábitos de abnegação e domínio próprio, pois transmite-lhes suas próprias qualidades, seus próprios traços de caráter, fortes ou fracos. O inimigo das almas compreende esta questão muito melhor do que o fazem muitos pais. Trará ele tentações à mãe, sabendo que se não resistir a ele, pode por meio dela afetar seu filho. A única esperança da mãe está em Deus. A ele pode ela recorrer em busca de graça e força. Não buscará auxílio em vão. Habilitá-la a transmitir à sua prole qualidades que os ajudarão a alcançar êxito nesta vida e a ganhar a vida eterna. Base do caráter reto. A base de um caráter reto no futuro homem é firmada nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe antes do nascimento do filho. Esta lição não deve ser considerada com indiferença. A raça humana geme sob o peso de desgraças acumuladas. A raça humana geme sob o peso de acumuladas desgraças por causa dos pecados de gerações anteriores. E todavia, mal tendo um pensamento ou cuidado, os homens e mulheres da geração presente condescendem com a intemperança, cultivando a glutonaria e a bebedice, deixando assim como legado para a geração seguinte a enfermidade, intelecto enfraquecido e moral poluída. Desejos ardentes e insaciáveis transmitidos aos filhos. Pai e mãe transmitem aos filhos seus característicos mentais e físicos e suas disposições e apetites. Bebedores e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E, como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram os pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em regra, todo homem intemperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências à sua prole. A vida pré-natal de Sansão regulada por Deus. As palavras dirigidas à esposa de Manoá encerram uma verdade que as mães de hoje fariam bem em estudar. Falando àquela mãe, falou o Senhor a todas as mães ansiosas e tristes daquele tempo e a todas as mães das gerações sucessivas. Sim, toda mãe pode compreender seu dever. Pode ela saber que o caráter dos filhos dependerá muito mais dos hábitos dela antes de nascerem e dos seus esforços pessoais após seu nascimento do que de vantagens ou desvantagens externas. Deus tinha uma obra importante para o prometido filho de Manoá, e era para assegurar-lhe as habilitações necessárias para essa obra que os hábitos tanto da mãe como do filho deviam ser tão cuidadosamente regulados. A criança será afetada para bem ou para mal pelos hábitos da mãe. Ela própria precisa ser controlada por princípios e exercer temperança e abnegação se quer o bem-estar do filho. Envolvidos os pais, assim como as mães. Os pais, bem como as mães, são incluídos nesta responsabilidade.
e eles também devem buscar fervorosamente a graça divina, a fim de que sua influência seja de molde a poder ser aprovada por Deus. A indagação de todo pai e toda mãe deve ser como se há de criar um menino. Juízes 13, 12. Muitos têm considerado levianamente o efeito da influência pré-natal, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus e repetida da maneira mais explícita e solene mostra como é a questão considerada pelo Criador. O molde dos pais dado aos filhos. Pais, por condescendência, têm fortalecido suas paixões animais. E à medida que estas se fortaleceram, enfraqueceram-se as faculdades morais e intelectuais. O espiritual foi vencido pelo animalesco. Nascem crianças com propensões animalescas grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido dada a marca do caráter dos pais. O poder cerebral acha-se enfraquecido e a memória torna-se deficiente. Os pecados dos pais se vingarão nos filhos, porque os pais lhes transmitiram a marca de suas propensões concupiscentes. Satanás procura degradar a mente. Foi-me mostrado que Satanás procura degradar a mente dos que se unem em matrimônio, a fim de que ele possa imprimir sua própria imagem odiosa em seus filhos. Ele pode moldar a posteridade muito mais de pronto do que o poderia fazer com os pais, pois ele pode controlar a mente dos pais de tal modo que por meio deles ele possa dar sua própria marca de caráter aos filhos. Assim, muitas crianças nascem com as propensões animalescas grandemente em ascendência, enquanto as faculdades morais se desenvolvem debilmente. A razão deve controlar quanto ao número de filhos. Os que acrescentam o número de seus filhos, quando se consultassem a razão, deveriam saber que a fraqueza física e mental tem de ser a sua herança, são transgressores dos últimos 6 preceitos da lei de Deus. Eles fazem sua parte em acrescentar a degenerescência da raça humana e no imergir a sociedade mais baixo, prejudicando assim seus semelhantes. Se Deus assim considera os direitos do próximo, não tem ele cuidado quanto à relação mais estreita e mais sagrada? Se nenhuma andorinha cai em terra sem que ele o note, não se aperceberá das crianças nascidas no mundo, física e mentalmente enfermas, sofrendo em maior ou menor grau toda a sua vida? Não chamará a contas os pais aos quais deu a faculdade do raciocínio, por colocarem essas faculdades superiores para trás e tornarem-se escravos da paixão, quando, em resultado disso, gerações terão de levar sobre si o estigma de suas deficiências físicas, mentais e morais? Transmite-se energia diminuída. Homens e mulheres que se tornaram doentios e cheios de enfermidades, muitas vezes em suas ligações matrimoniais têm pensado egoístamente só em sua própria felicidade. Não têm considerado seriamente o assunto do ponto de vista de princípios nobres, elevados, raciocinando com relação ao que podiam esperar de seus descendentes, nada senão diminuída energia física e mental que não elevaria a sociedade, antes imergi-la-ia ainda mais baixo. Doenças transmitidas de geração em geração. Homens doentios têm muitas vezes conquistado a afeição de mulheres aparentemente sadias, e porque se amavam, sentiram-se em perfeita liberdade de casar. Se apenas os que entram assim nas relações matrimoniais fossem afetados, o pecado não seria tão grande. Seus descendentes são forçados a ser sofredores por doença transmitida, e assim se tem perpetuado a doença de geração em geração. Lançaram sobre a sociedade uma raça enfraquecida e fizeram sua parte para a deterioração da raça humana mediante o tornar a doença hereditária, acumulando assim os sofrimentos do homem. Diferença na idade, um fator. Outra causa da deficiência da geração atual em resistência física e valor moral é se unirem homens e mulheres em casamento com idades muito diferentes. Os rebentos de tais uniões, em muitos casos em que as idades diferem grandemente, não possuem mente bem equilibrada. Têm sido também deficientes em resistência física. Em famílias assim, têm-se frequentemente manifestado traços de caráter variados, peculiares e muitas vezes penosos. Morrem muitas vezes prematuramente, e os que chegam à maturidade são em muitos casos deficientes em força física e mental, bem como em valor moral.
Dessa maneira tem sido lançada ao mundo uma classe de seres como carga para a sociedade. Seus pais foram responsáveis em alto grau pelo caráter desenvolvido por seus filhos, o qual é transmitido de geração a geração. Deus nos considera responsáveis pela negligência pré-natal. As mulheres nem sempre têm seguido os ditames da razão, em vez de ao impulso. Não têm sentido em alto grau as responsabilidades que sobre elas impendem para formar ligações tais que não haveriam de imprimir em seus descendentes um baixo nível moral e uma paixão para satisfazer apetites depravados à custa da saúde e mesmo da vida. Deus as considerará responsáveis em alto grau pela saúde física e caráter moral, assim transmitido às gerações futuras. Muitíssimos dessa classe se casaram e deixaram por herança a seus descendentes as manchas de sua própria debilidade física e costumes depravados. A satisfação das paixões animalescas, a grosseira sensualidade, têm sido os assinalados característicos de sua posteridade, descendo de geração em geração, aumentando a um terrível grau a miséria humana e apressando a depreciação da raça. Os pais proveem o equipamento vital dos filhos. O que são os pais, em grande parte, hão de ser os filhos. As condições físicas dos pais, suas disposições e apetites, suas tendências morais e mentais são em maior ou menor grau reproduzidas em seus filhos. Os pais moldam a sociedade e o futuro. Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais, e mais bem desenvolvidas as faculdades físicas dos pais, mais bem aparelhados para a vida se encontrarão os filhos. Cultivando a parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as gerações futuras. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias, e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar estas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Pais têm dado aos filhos seu próprio molde de caráter. Pais têm dado aos filhos seu próprio molde de caráter, e se alguns traços são indevidamente desenvolvidos em um dos filhos, e outro revela um traço de caráter desagradável, quem deve ser paciente, longânimo e bondoso como os pais? Quem, como eles, se deve empenhar por cultivar nos filhos as preciosas graças de caráter reveladas em Cristo Jesus? As mães não apreciam nem pela metade seus privilégios e possibilidades. Parecem não compreenderem que podem ser, no mais alto sentido, missionárias, cooperadoras de Deus em ajudar os filhos a formar um caráter simétrico. Este é o grande encargo da obra que Deus lhes dá. A mãe é o agente de Deus para cristianizar sua família. Responsabilidade dos pais quanto à influência pré-natal. O primeiro grande objetivo a ser atingido na educação dos filhos é uma sã constituição, que prepare em grande maneira o caminho para a educação mental e moral. A saúde física e moral se acham estreitamente unidas. Que enorme peso de responsabilidade repousa sobre os pais, quando consideramos que a direção por eles seguida antes do nascimento dos filhos tem muito que ver com o desenvolvimento do caráter deles depois do nascimento. Que fazer a respeito? Podem os pais ter transmitido aos filhos tendências que tornarão mais difícil a obra de ensinar e educar esses filhos, de modo a serem estritamente temperantes e ter hábitos puros e virtuosos. Se o desejo de alimento insalubre e estimulante e narcóticos lhes foi pelos pais transmitido como legado, que responsabilidade tremendamente solene repousa sobre os pais para anular as más tendências que deram aos filhos. Quão fervorosa e diligentemente devem os pais empenhar-se em cumprir seu dever com fé e esperança para com sua infeliz prole. Dia de ajuste de contas dos pais.
Qual não será a cena quando pais e filhos se encontrarem no final ajuste de contas? Milhares de filhos que têm sido escravos do apetite, de vícios aviltantes e cuja vida é uma ruína moral, colocar-se-ão face a face diante dos pais que fizeram deles o que são. Quem, a não ser os pais, terá de arcar com essa terrível responsabilidade? Foi o Senhor que corrompeu esses jovens? Oh, não! Quem então realizou esta terrível obra? Os pecados dos pais não foram transmitidos aos filhos em apetites pervertidos e paixões? E não foi completada a obra pelos que negligenciaram educá-los segundo a norma dada por Deus? Tão certo como eles existem, todos esses pais serão examinados na presença de Deus. Necessário mais do que sabedoria humana. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Ditosos aqueles cuja vida reflete a divina. Ditosos os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus, e que ao ensinarem o filho a amá-los, a neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando a amar o Pai do céu, a nele confiar e obedecer-lhe. Os pais que comunicam ao filho semelhante dom, dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável como a eternidade.